Hoje eu tenho a honra de receber aqui na nossa casa, na nossa família, um amigo muito especial, Manu. E é um homem tremendamente usado por Deus, como já foi bem apresentado aí, um homem tremendamente usado por Deus, que tem feito a diferença na nação. Eu estou muito honrado com a sua participação hoje aqui. Sinta-se em casa, sinta-se em família. Essa é a família PIB-BH, sua família em Belo Horizonte. Sempre que estiver por aqui, sinta-se bem recebido no nosso meio. Vamos orar por ele? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Manu, da sua família, da sua igreja. Pedimos ao Senhor que venha usá-lo de maneira sobrenatural nessa manhã e que o Senhor venha falar com cada um que aqui está, não aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir, Pai. Que o Senhor venha dirigir a nossa igreja na Tua palavra e que seja uma manhã maravilhosa na Tua presença. Abençoa, Deus, a família do Manu, a igreja, aquela comunidade de fé ali, a nossa família em São Paulo. Continua abençoando eles também, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém. Fica à vontade, meu amigo, sinta-se em casa. Bom dia, graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça, amém. Obrigado, pastor Juan, pela preciosa oportunidade, pela hospitalidade, pela maneira como recebem a gente, muito, muito, muito especial. Quero também agradecer o amigo pastor Márcio Soares, com a sua família, Fernanda, Davi, Daniel, Júlia, que estão congregando aqui com os irmãos, e foi pastor lá no Espírito Santo muitos anos, depois no Rio, e agora está aqui. E de forma também muito hospitaleira e amável, tem me recebido sempre que venho aqui em Belo Horizonte, venho dar aulas ou pregar, e Casa do Márcio tem sido minha casa aqui em BH. Muito obrigado, queridos. Bom, eu quero conversar com vocês sobre isso. A gente conhece muito esse salmo, Salmo 133. E eu quero que você veja comigo nele as bênçãos da união. E a gente conhece esse salmo, né? O salmista diz que, ó quão bom, ó quão suave é quando os irmãos estão unidos. É muito bom, é muito maravilhoso quando os irmãos vivem em união. É precioso, precioso como o óleo que ungiu o primeiro sacerdote, e da cabeça escorreu pela sua barba e desceu pela sua roupa. Arão, primeiro sacerdote ungido. O salmista está dizendo que a união dos irmãos é tão preciosa quanto cada gota daquele óleo que ungiu o primeiro sacerdote. E aí talvez a gente não entenda de óleo, aí ele usa uma outra figura e diz, é como o orvalho. O orvalho que desce do Hermon e escorre sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É claro que quando o salmista escreveu isso, ele tinha na cabeça ali em Sião, ali em Jerusalém, ali naquele lugar, Deus ordena a bênção e a vida. Mas nós já temos o Novo Testamento, e a gente lê o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. E no Novo Testamento Jesus nos ensinou que não é o lugar, é a maneira. Não é em Gerizim nem em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Portanto, a gente reinterpreta e ressignifica esse advérbio, e nós entendemos ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Porque o tema do salmo, você sabe que todo salmo é uma música. Então o título dessa música seria A União dos Irmãos. Eu estou dando o título de As Bênçãos da União. É o nome da música. Então a primeira estrofe dessa música, como é bom e suave quando os irmãos estão unidos.
Aí vem a segunda parte falando da primeira ilustração, é como o óleo precioso que ungiu Arão. É como o orvalho. E aí vem a última frase, o último verso dizendo, ali ordena o Senhor. Então se a gente fizer uma releitura desse salmo, ficaria o primeiro verso, que traz o tema da canção, a união dos irmãos. Aí vem duas ilustrações, é como óleo e como orvalho. Aí vem o último verso, fechando, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Então, se óleo e orvalho são ilustrações, o primeiro seria o título da música, a união dos irmãos. Então, ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Porque a gente sabe que Deus abençoa em qualquer lugar, não só lá, naquele lugar chamado Sião. Então vamos dar uma olhada. A primeira bênção é a bênção da bondade. Ó, quão bom! É bom estarmos unidos, é bom andar junto, é bom ter com quem celebrar, é bom. E quando eu era adolescente, na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, nosso líder pegava a gente 3 horas da tarde, colocava na Kombi da igreja, e a gente saía pelo bairro distribuindo folhetos e convidando as pessoas para irem ao culto à noite. Então a gente ficava de 3 às 5 distribuindo folheto e orando pelas pessoas na rua, voltava para a igreja, de 5:30 até 7 horas era a nossa união de treinamento, a Unijovem, e aí 7 horas vamos beber água e ir no banheiro, e 7:30 começava o culto. E a gente saía naquela Kombi, cantando essa música, e a gente apontava, e eu quando fui criança, eu sou de Tombos, Minas Gerais. Quem conhece Tombos? Olha aí, ó, tem uma meia dúzia aí. Pois é, nós fomos ontem lá no Oiapoque, e lá tem camisa de tudo quanto é time. E a gente chegava e perguntava, tem camisa do Tombense? Aí os meninos olhavam. Tem de todos os times? Tem, então me dá uma do Tombense. Mas está na Série B do Campeonato Brasileiro? Como que ninguém sabe do maior time de Minas Gerais? Você acha que é Cruzeiro e Galo? Tombos tem 6.000 habitantes, e botou um time na Série B. A cidade tem 6.000 habitantes, o estádio cabe 8.000 pessoas. É o maior estádio do Brasil, cabe a cidade inteira, ainda sobra espaço. O estádio do Galo é MRV, é gigante, que nada, cabe Belo Horizonte inteiro lá dentro, então não é maior que o do Tombense. E eu, quando criança, crescendo em Tombos, minha família não, meu pai foi embora, eu cresci, minha mãe não tinha religiosidade, espiritualidade nenhuma, a gente cresceu, criado para a rua fora, como a gente dizia lá. E lá tem um carnaval muito forte, e tinha as escolas de samba. Então eu, desde criança, eu desfilava em escola de samba. Branco, azedo, transparente, com cabelo loiro, liso e... E aí, gente, eu tenho um negocinho assim com ritmo, sabe? Facilidade. Então a gente ia na Kombi, ia cantando música, e a minha função era fazer o ritmo. Então eu botava o baço para fora da janela da Kombi e ia batendo, dando ritmo, e a galera cantando, indo para entregar os folhetos. E aí a gente ia cantando essa música, e todos nós apontávamos para a Kombi, e a gente cantava e apontava para ela assim, ó: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Hey, hey. Aí apontava para a Kombi: quão bom e quão maravilhoso. Você entendeu? Não, quão bom é a Kombi grandona. Aumentativo de Kombi, é quão bom. Então, meus irmãos, a primeira bênção da união é que a bondade,
aflora, e a gente fica inspirado a tratar com bondade, aprender a receber a bondade, e uns aos outros com bondade, a gente vai sendo abençoado. Fora da comunhão, não há bondade. Eu vou viver sozinho, eu sou um cara bom. Bom para quem? Para você mesmo? Isso não é bondade, isso é egoísmo. A gente só se torna bom na relação com o outro. A gente só tem oportunidade de ser bom e de demonstrar bondade para o outro. Por isso que é necessário estarmos juntos para ficarmos cada vez melhores. Minha avó dizia: meu filho, anda com os bons que você fica melhor. Entendeu ou não? Naquele bom mineirês, né? Anda com os bons que você fica melhor. Então, queridos, segunda bênção, a bênção da suavidade. Ó, quão bom e quão suave. Suave, fica mais suave, fica mais leve. Porque carregar um peso sozinho, eu vou fazer uma força. Carregar com mais um, eu já faço a metade da força. Carregar com mais 10, eu faço 1/10 da força. Carregar com 1000, eu faço 1/1000 de força. Já não sinto mais o peso. É a bênção da suavidade. Por isso que Jesus disse: vinde a mim se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu vou aliviar vocês, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo leve. Como que fica suave e leve? Quando eu divido o peso com aqueles com quem eu convivo. Por isso a segunda bênção desse salmo é a bênção da suavidade. Quando estamos unidos, fica mais leve para todo mundo. Aleluia! Passou direto. Olha só. Na comunhão, tudo fica mais suave. Os idosos conseguem participar, produzir, serem protagonistas da história da igreja, porque na comunhão tudo fica mais suave. A terceira é a bênção da preciosidade. O salmista diz que a união dos irmãos é muito preciosa. E preciosa, a palavra aqui é preço mesmo. Preciosa. A união dos irmãos é muito cara. Aí talvez você possa perguntar para o salmista: é cara quanto? E aí ele responde: quanto o óleo. Aí a gente talvez não entenda e pense assim: mas por que ele não usou a figura de um diamante, do ouro, da prata? Por que na hora de falar de preço, ele falou de óleo? É porque óleo é o artefato comum, porque ouro não é comum, prata não é comum, é para poucos. Mas o óleo é o artefato comum mais caro do mundo bíblico. E ainda é. Quanto custa 1 litro de Coca-Cola? 1 litro de Coca-Cola aqui em Belo Horizonte. R$6. Ok. Quanto custa 1 litro de gasolina? 5 e mais ou menos o mesmo preço da Coca, né? É caro, Coca-Cola é caro? Gasolina é caro? Quanto é 1 litro de azeite? Quanto é 1 litro de azeite? Meio litro é 30. Azeite é 10 vezes mais caro que gasolina e a gente nem percebe. Óleo é um negócio caro. Hoje em dia, com indústria, com competição de mercado, com toda a tecnologia, para fazer 1 litro de azeite, mais ou menos, a gente tem que comprar por R$60. Imagine no mundo bíblico que era
negócio feito mesmo manual, era muito difícil o processo, era muito difícil o plantio, o cultivo da azeitona. Então, o azeite, no mundo bíblico, o óleo é extremamente caro, não só pela escassez, como porque o óleo no mundo bíblico é utilizado para 4 coisas diferentes. Então você pega o valor e multiplica por 4. Para que serve óleo na Bíblia? Primeiro, igual serve para nós: fazer comida, botar na comida. Segundo, medicinal, é remédio. Não tinha hipoglose, irmão. Então, quando dava alguma coisa na pele, uma assadura, o que passava? Óleo. Não tinha omeprazol, irmão. Então, quando dava uma queimação, uma azia, um negócio, aquele pão de ontem, pá, e aí fazia o quê? Um golinho de óleo, irmão. Então, o óleo bota na comida, o óleo serve de remédio, o óleo é energia elétrica para nós. Quanto é que é a nossa conta de luz? Quanto que é a conta de luz? Luz é barato? É caro. Então, o óleo era usado para alimentar as lâmpadas do mundo bíblico. Então, tem também a função de iluminar os ambientes. Serve para comida, serve para remédio, serve para iluminar e serve no culto, para ungir coisas e pessoas. Tem 4 utilidades. Se no nosso mundo, presta atenção nisso, se no nosso mundo, com tecnologia, com competição de mercado, com toda a facilidade que a gente tem, custa 10 vezes o preço da gasolina e só serve para uma coisa, imagine no mundo bíblico, que era muito escasso e serve para 4 coisas diferentes. Sabe mais ou menos, dizem os eruditos, sabe mais ou menos quanto custaria 1 litro de óleo nos dias de hoje? Chuta. $70. É caro ou não? É caro ou não, gente? $70 1 litro de azeite. O que é que o salmista está nos dizendo? A nossa comunhão custou muito caro, porque o que nos uniu aqui é o sacrifício de Cristo. É a vida de Jesus que foi dada para que nós tivéssemos comunhão como corpo dele. E isso custou caro, custou sangue, custou vida, custou tudo que ele tinha. Portanto, valorize a comunhão, priorize a comunhão. Estarmos unidos é muito caro para Deus, nos unir como igreja. Então a gente precisa valorizar. E o óleo que aponta para a unção do sacerdote, e o sumo sacerdote de todos nós, é o Cristo. A unção que procede do santo está sobre nós, disse João. Portanto, se estamos unidos como corpo de Cristo, e ele é o cabeça, a unção dele, escorre para o seu corpo, e ele que é o ungido, o Cristo, o Messias, ele compartilha da sua unção conosco, para que na união a gente tenha uma vida preciosa. A 4ª é a bênção da generosidade, porque o salmista usou o exemplo do óleo. Ô salmista, eu não uso óleo, eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro para comprar óleo, eu sei que é caro, mas eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer com óleo. O senhor pode usar um outro exemplo para mim? Ele, pois não. Você mora aqui na região da Palestina? Moro. Então, você sabe o Monte Hermon lá em cima? Sei. Então, a união de vocês é igual o orvalho que desce do Hermon. Aí a gente lê isso e não entende nada, porque a gente não mora na Palestina, a gente não sabe onde fica o Hermon, a gente não sabe como é o Hermon, a gente não está entendendo nada, negócio de Hermon, de orvalho, o que é isso? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para Israel com o pastor Juan, para ir lá no pé do Hermon e ver como é que é aqui. Vão entender o Salmo 133? Ô pastor Juan, dá um estudo para nós aí do Hermon, estamos aqui no Monte Hermon, explica para nós o que é que o salmista queria dizer lá.
Se eu soubesse antes, eu ia nesse negócio, rapaz. Só que vocês me avisaram muito em cima da hora, entendeu? Consegui 30 mil reais assim, é porque se eu pudesse esperar o 13º, eu ia. Veja bem, essa imagem que eu estou usando de background aí, é o Monte Hermon. Aqui, ó, daqui para cima é o morro. A nascente do Rio Jordão é no pé do Hermon, irmão. A gente hoje, com o estudo, com a ciência, com tudo que a gente progrediu, louvado seja Deus, a gente sabe que a água brota do chão aqui, ó, que embaixo dessa terra tem um lençol freático e o ciclo da água, e chove, molha a terra e vai, e evapora, e a gente sabe que a nascente é no pé do Hermon, que a água brota da terra ali de baixo para cima. A gente sabe disso hoje. O salmista, que está há quase 3.000 anos atrás, ele não sabe disso não. Sabe o que ele tem que fazer? Eu vou subir o Rio Jordão para ver de onde vem esse rio. Aí ele subiu. Subiu, bateu aqui, ó. Quando ele viu essa água e ele não viu de onde vinha a água, ele olhou o morro, ele imaginou, deve estar vindo lá de cima. Aí ele subiu o morro. Quando ele chegou lá em cima, ele não viu, ele falou, da onde vem essa água? Aí já era tarde, ele dormiu. Acampou ali, dormiu. Quando amanheceu o dia, ele acordou, viu o sol nascendo desse jeito aí, olha só. Acho que ele tirou até uma selfie e postou. #sunrise, #Hermon. E quando ele acordou de manhã, ele viu que em cima das folhas da vegetação, tinha várias pequenas gotículas, cujo nome é? O que ele concluiu? O orvalho se une ao outro orvalho, se une ao outro orvalho, a união dos orvalhos forma uma gota, plink. Aí uma gota se une a outra gota, que se une a outra gota, e forma um filetezinho de água. O filetezinho se une ao outro filete, e forma o início do rio. E o rio vai descendo e só vai ficando cada vez maior, e vai embora, escorrendo pelos montes de Sião. Qual era a conclusão daquele tempo? O rio é produto da união dos orvalhos. Por isso que para falar da união, ele está usando o exemplo do orvalho. Ele está dizendo, se não tem a união, não tem rio. Se os orvalhos não se unissem, não tinha água para a gente beber, não tinha um mar para a gente pescar na Galileia, não tinha rio para tomar banho. Eu te pergunto, um orvalho dá para beber? Dá para matar sede? Dá para tomar banho? Dá para mergulhar? Dá para batizar? Dá para pegar peixe dentro de um orvalho? Essa era o entendimento do salmista. Um orvalho não faz nada, mas quando eles se unem, eles formam um rio que sustenta todo o nosso povo. Meu irmão, sozinho a gente não faz nada, mas quando a gente se une, nós nos tornamos o rio que escorre do trono de Deus, da morada do Todo-Poderoso, um rio de água viva, que pode correr por Belo Horizonte, levando vida para quem precisa. Mas para isso a gente precisa se unir, porque sozinho não dá para fazer. E a gente precisa ser generoso, porque a lição que a gente não consegue entender, porque a gente não conhece a geografia, mas depois que a gente voltar da viagem com o pastor Juan, a gente vai saber. Então, ó, aquela bolinha vermelha lá em cima é o Monte Hermon. A verde ali do meio é o Mar da Galileia, o preto lá embaixo é o Mar Morto. Quando o salmista escreveu essa poesia, todo mundo entendeu isso aqui. Por quê? Porque eles moram lá. A gente não entende porque a gente não mora lá. Presta atenção no que acontece com o Rio Jordão. Ele nasce lá no Hermon e desce. Quando chega na Galileia, a grande bacia hidrográfica ali, um buraco grandão, a água empoça e vira aquele lago de água doce, que é chamado de mar por causa do tamanho, que é gigante. E aí o Mar da Galileia, ó, recebe de cima
e manda para baixo. Quando chega lá embaixo, uma outra bacia, muito maior do que a da Galileia, segura e empoça aquela água. Do Mar Morto, podia continuar descendo o continente, porque aqui embaixo tem mar. Ou podia abrir uma frestinha para lá, e como aqui são a cadeia de montanha da Jordânia ou da Transjordânia, por gravidade, daqui para o Mar Mediterrâneo também dava para escorrer. Mas o que o Mar Morto fez? Ele se fechou e falou, não, a água é toda minha, toda minha. O que aconteceu com ele? Morreu. O Mar da Galileia é doce e próspero. O Mar Morto é salgado, porque os sais minerais, não sei quantos anos tem o planeta Terra, mas nesses anos todos de planeta Terra, a água que escorre do Hermon vai passando por esse vale, vai passando por minerais, por pedras, rochas, e vai levando sais minerais, que se juntam lá embaixo, e por isso ali é muito salgado, e de tão salgado, nada consegue ficar vivo ali, nem bactéria. Por isso ele é o Mar Morto. Você não entendeu ainda, né? O Mar da Galileia é doce e próspero, porque ele recebe de cima e manda para baixo. Recebe de cima e manda para baixo. Recebe de cima e manda para baixo. O outro falou, não vou dar para ninguém, vou ficar com tudo para mim. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Morreu. Forte, né, irmão? Essa era para você glorificar de pé, o senhor não deu nenhum amém. Não, palma forçada também não quero, não. E se eu não quero, imagina o cara que, né? O salmista, e o que inspirou a palavra então, hein? Meus irmãos, generosidade produz prosperidade. Não falta semente ao que semeia. Recebe de cima e manda para baixo. Recebe de cima e manda para baixo. É por isso que o Mar da Galileia é tão doce e tão próspero. Aleluia! A quinta é a bênção da vitalidade. Ali, seja em Sião ou em Belo Horizonte, na união dos irmãos, ordena o Senhor a vida. Vida. Vida sem culto gera culto sem vida. Essa é boa para você postar. Não precisa nem me marcar, não. Marca a igreja, marca o pastor Juan. Vida sem culto gera culto sem vida. Quando nós nos unimos para gerar vida. Para nascer uma pessoa, só nasce a partir da união de duas pessoas. União íntima. Quanto mais unidos estivermos, quanto mais íntimo nós formos, mais nós vamos gerar vidas para a glória de Deus. Essa é a bênção da vitalidade. Não só existirmos, mas termos vida. Não é bios, é zoe. É vida com qualidade, é vida abundante, é vida boa, é qualidade de vida. Porque a nossa comunhão produz vida. A união dos irmãos, ali o Senhor ordena a vida. A sexta é a bênção da eternidade. Ordena o Senhor a bênção e a vida para hoje. Como é que termina o salmo? Ordena o Senhor a bênção e a vida para amanhã. A bênção e a vida para essa semana. Como é que termina? A bênção e a vida para sempre. Eu não estou dizendo que a gente é salvo pelo motivo de congregar, jamais. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Ponto, fim de conversa. O que eu estou dizendo é que todo aquele que é salvo tem o desejo de congregar, porque ele sabe que a união dos irmãos produz qualidade de vida eterna.
Porque é a tal da escatologia realizada, finalizada, é o já e ainda não, entendeu? A gente já tem a vida eterna, mas ainda não. Então a gente no céu vai ter tudo em plenitude, mas aqui a gente já começa a experimentar o gostinho da eternidade. E o salmista está dizendo que é só na união dos irmãos que a gente experimenta o gostinho da eternidade. Porque na eternidade vai ter muita gente, viu, menino? Eita, que na simbologia apocalíptica, João fala que viu 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Se você interpreta literalmente, tudo bem, 1, 2, 3, 4, 144 mil israelitas que aceitaram Jesus e foram para o céu. Se você ler de forma simbólica, 000, né? Como santo, 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 repetir uma expressão 3 vezes no hebraísmo denota uma hipérbole, uma maximização, né? Uma espécie de como é que fala aquilo? Superlativo, né? Muito, muitíssimo, santo, santíssimo. O hebraico não usa superlativo. Como é que ele superlativiza um conceito? Repete 3 vezes. Deus é santíssimo. Como é que ele diz? Ele é santo, santo, santo. Então é 12.000. Repetiu 3 vezes o 0 que representa a totalidade. Então, de forma simbólica, pode ser que Jesus está revelando através de João na ilha de Pátimo para as 7 igrejas da Ásia Menor, que aquele é o total de vidas que vai ter na eternidade, que são descendentes de Israel e que creram em Jesus. É uma multidão. Aí a gente fala, é muita gente, mas e nós que não somos de Israel? Ele fala, não, eu vi vocês também. Gente de toda tribo, toda raça, toda língua e toda nação. Vai ter uma multidão no céu, em plena comunhão, adorando ao Cordeiro por toda a eternidade. Porque a bênção é para sempre. A eternidade é uma plena e perfeita comunhão. Queridos, a gente precisa se unir, a gente precisa viver essas bênçãos, a gente precisa, em nome de Jesus, a gente precisa dessas bênçãos vivas na nossa vida, a gente precisa de bondade, a gente precisa de suavidade, a gente precisa de preciosidade, a gente precisa de generosidade, de vitalidade, de eternidade. E a gente só vai ter isso em Cristo. E estando em Cristo, nós vamos estar unidos, porque somos o seu corpo. Nós não podemos viver mais do mesmo jeito, irmãos. Cada um buscando os seus próprios interesses, disse Paulo. Mais importante é dar do que receber. Ai, pastor, não consigo entender essa verdade, porque meu dinheirinho é tão suado, pastor. Como é que dar é melhor do que receber? Eu preciso... Não, meu irmão, você não entendeu. Sabe por que tem gente que tem dúvida dessa verdade bíblica? Porque não experimentou dar. Recebe R$1.000. É prazeroso. Quer 1.000 agora? Quer ou não? Hein? No Pix. Quer ou não? Vai ser bom? Vai ser bênção? Pois é, mas experimenta dar R$1.000. Por uma causa nobre. Para socorrer alguém que precisa. Para alterar a realidade de alguém. Experimenta e você me diz depois se não é extremamente mais prazeroso. Esses dias um rapaz lá na igreja veio, pastor, qual é a sua teologia do dízimo? Eu falei, a teologia minha do dízimo é o seguinte, quem não dá, discute. Então, como eu dou, eu não discuto. Porque só discute quem não dá. E quem não dá, perde a bênção. E por perder as bênçãos, fica igual o mar morto. Porque o meu dinheiro é meu. Irmãos, às vezes minha esposa não pode nem assistir isso. Porque lá em casa quem cuida do dinheiro é ela. Lá o nosso combinado é assim, eu cuido da igreja, ela cuida de casa. Por quê? Porque ela é muito mais pão dura do que eu.
Eu não sou bobo. Com quem que eu deixei o dinheiro? Com ela. Às vezes ela me chama de Manu Santos. Que ela fala assim, não, o Manu só falta pegar o dinheiro, fazer uns aviãozinhos e sair jogando. Ei, quem quer dinheiro? Porque às vezes, eu gosto de pegar meu dinheiro e botar num negócio aleatório. Assim, ó, R$100. Ó, as crianças aqui, na quadra lá da igreja. O que vocês querem? Picolé, sorvete, bala, bombom. Ah, eu quero bombom. Vem cá comigo. Eu pego 100, 200 contas, tudo de bombom, hein, moça? Que a nossa igreja é perto da estação, na frente da estação de trem lá do Itaim. Então eu compro lá naquelas barracas, me dá tudo de chocolate. Aí enche aquela sacola e chego lá e toma aí chocolate para todo mundo. 200 contos de chocolate, aleluia. Pastor, o que é isso? Só para o meu dinheiro saber quem é que manda. Porque ele não pode mandar em mim. Então, para mostrar que eu mando nele, eu gasto ele de coisa aleatória às vezes. Entendeu? Do nada, um garçom me atende muito mal. Aí eu chego e falo assim, meu filho, vou te falar, você precisa melhorar muito o seu atendimento. Você atende pessimamente mal. E por isso eu quero te dar uma gorjeta. Toma aí 100 conto para você. E viro as costas e vou embora. Você não sabe como é prazeroso amontoar brasa na cabeça dos outros. É bom demais. Mas a gente quer ser dono das coisas e se esquece que no universo já tem um que é dono das coisas e ele não divide lugar com ninguém, não. Disse o poeta um dia, e era de dia, fazendo referência ao seu mestre amado. O berço que ele usou naquela estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que veio pelo caminho andando lentinho, e em Jerusalém ele chegou montado, por acaso aquele bicho era dele? Era emprestado. E o pão, que alimentou a multidão, que deram em sua mão, e que por ele foi multiplicado, por acaso aquele pão era dele? Era emprestado. E o peixe, que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago, indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Era emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. E aquele quarto, com Pedro e Judas do seu lado, um que foi o traidor e pelo outro ele foi negado. Até na última ceia ele não tinha lugar, era emprestado. E o madeiro, que ele foi crucificado, fixado, de braços abertos, ele foi tragado. Eu te pergunto, era dele o crucifixo? Era emprestado. E o túmulo, que por ele foi usado, mesmo depois de morto, sendo vilipendiado, humilhado, sendo enterrado num túmulo emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. Impossível, cheios de nós, servir ao Deus que se esvaziou. Impossível pregar o Cristo que se esvaziou estando cheio de si. Nós não somos donos de nada. Nós não somos o protagonista. Não é sobre nós. É tudo sobre Ele. E as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. Que Ele te abençoe em nome dEle, para a glória dEle. Amém.
com meus irmãos, ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, a casa tá cheia da sua glória, tem muita festa, tem muita vitória, a hipocrisia mandamos embora, e a falsidade ficou lá fora, é muita festa aqui na casa do Senhor. Minha esperança está em Deus e nada mais. Minha esperança está em Deus e nada mais, porque esse mundo jaz no inimigo mais. O Todo-Poderoso é comigo, meu abrigo. Tudo se fez novo, que era velho, ficou para trás. Minha vida se renova a cada dia. Minha alegria é estar na tua presença. Essa crença que me basta, me contagia. Somente a tua palavra é brisa que me alivia. Sendo assim, nesse amor sem fim, me sinto protegido, sei que está perto de mim. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se entregar completamente, esse é o segredo. A chave da paz do servo fiel, com toda a lealdade desempenha o seu papel. Faz parte do plantel dos escolhidos, salvos por Jesus, lavados e remidos, limpos de todo pecado, de todo mal que antes era assolado. Já está perdoado, foi abençoado com toda sorte de bênção por todo lado e confiado nessa promessa. Sigo prosperando, indo bem a beça. Muita coisa pra falar, o reino anunciar, o evangelho propagar. Do velho homem nada me interessa. Faz a festa, quem está com Cristo, Senhor. Pastor que te pense nisso, tudo lhe convém, nem tudo lhe é lícito. Você pode estar bem perto de um precipício, desde o início, desde o princípio. Sobre a face das águas movia-se o Espírito do Criador, que um dia disse haja luz. Obrigado, Pai, me fez teu filho em Jesus. É a casa do Senhor. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, a casa tá cheia da sua glória, é muita bênção, E o quê? tem muita vitória, a hipocrisia deixou embora, e a falsidade ficou lá fora, é muita festa aqui na casa do Senhor. Todo dia minha alegria é cantar, louvar e amar o meu Deus Javé. Sigo em frente sempre com fé, subindo degrau por degrau, pé por pé. Um crente por completo sem hipocrisia, apenas como eu tenho afeto sem demagogia. Todo dia muito cuidado com a heresia, não sabe como é que faz, ora e vigia. A ti, ó Deus, supremo benfeitor, digno de toda glória, de todo louvor. Aceita suavemente essa canção, é que eu te peço. Todo o meu pecado redentor eu te confesso. Na minha consciência tenho sapiência, foi pago um preço pela minha alma, por isso eu não pereço. Contigo no último degrau eu desço, eu era escolhido ainda lá no berço. Contigo no último degrau eu desço, pois eu era escolhido ainda lá no berço. Na casa do Senhor, hey. Na casa do Senhor tem o quê? Com suave, viver em comunhão com meus irmãos, ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos, a casa cheia De quê? da sua glória, De quê? é muita bênção, E tem muita vitória, a hipocrisia ficou lá fora, e a falsidade mandamos embora, é muita festa aqui na casa do Senhor. Glória a Deus! Você foi abençoado nessa manhã?